Bom dia, igreja! Que a paz esteja com todos. Seguimos aqui na nossa leitura da Bíblia, nos esforçando para ler, o Novo Testamento e estudá-lo. Vamos seguir hoje com o nosso comentário. Vamos falar do capítulo 9 até o 13, que foi a leitura que você fez durante a semana. Quero deixar aqui, o meu agradecimento para todo mundo que está acompanhando até aqui. Isso é muito importante, Muito obrigado pelos comentários que vocês têm deixado. Eu estou pedindo aqui, vocês têm deixado aí os comentários. Então, queria agradecer vocês por isso, viu? E peço que vocês continuem, não nos abandonem. Mas vamos até o final, Nessa leitura que a gente iniciou. Mais uma vez, se você tiver qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer comentário que você queira deixar, pode deixar aqui nesse vídeo, ou pode nos mandar lá no grupo ou no particular, e a gente vai procurar sempre resolver todas as questões que ficarem pendentes, tá? Para que todo mundo seja abençoado e não fique nenhuma dúvida no nosso coração. Vamos lá, a gente já vai começar para não demorar, Vamos tentar ser o mais breve possível. Então, a gente vai entrar agora no capítulo 9. Na semana passada, a gente falou um pouquinho a respeito ali de perseguição que tinha iniciado, e a gente começou a falar um pouquinho a respeito de Saulo, Que seria Paulo, como a gente conhece mais, que era um perseguidor da igreja, Que estava se levantando ali. Na verdade, esse homem, só para a gente falar um pouquinho a respeito dele, aí a gente vai entrar na leitura aqui. Mas esse homem, na verdade, Saulo, Paulo, ele era um zeloso da lei, tá? Então, ele era um estudioso. A gente falou na semana passada também a respeito de Gamaliel, que era um mestre da lei, fariseu, que conhecia toda a lei, que era mestre, que dava aula a respeito da lei. Ele era professor de Paulo, tá? Então, Paulo aprendeu com Gamaliel. E ele era um zeloso, tá? Então, ele guardava a lei e ele tentava protegê-la de todas as formas, Isso aqui que ele fazia, de matar as pessoas e tentar exterminar a igreja, é porque no coração e no pensamento dele, ele achava que era o correto a se fazer, Ele queria de todas as formas guardar a lei de Moisés, proteger, E ele achava, as pessoas ali estavam achando que os cristãos, que estavam iniciando ali aquela igreja, como que a gente pode chamar? Aquela restauração ali da igreja, eles estavam se levantando contra a lei de Moisés, que eles estavam indo contra a lei, tudo aquilo que eles tinham aprendido, Então, é como se eles estivessem querendo derrubar tudo aquilo que foi aprendido por Paulo. E é por isso que ele decidiu se levantar, e matar as pessoas. Então, ele era um extremista, é o que a gente pode chamar hoje. Sabe aquelas pessoas que são do Oriente Médio, que às vezes a gente ouve falar que são homens bombas, que dão a vida, enchem o corpo de bomba e explodem em alguns lugares. Tipo, eles estão dando a vida por algo que eles acreditam, E era o que era Paulo aqui, um extremista, tá? Então, defensor da lei, extremista. Ele queria guardar de qualquer forma a lei e por isso ele queria matar as pessoas. Queria não, ele matava, as pessoas. Ele consentia na morte de alguns, como fala aqui que ele consentiu na morte de Estevão, e com as próprias mãos ele fazia outras coisas. E a gente vai começar, falar dele aqui mais a fundo hoje. Então, era só para a gente ter uma ideia de quem que era esse Saulo, Vamos lá. Então, capítulo 9, do 1 até o versículo 9, fala a respeito de Saulo, do encontro que ele teve ali com Jesus no caminho, Logo depois da morte de Estevão, como eu falei, algumas pessoas se dispersaram, Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os discípulos se dispersaram para outras regiões. E Saulo, ele pediu ordem ali, para o sumo sacerdote, pediu cartas com ordem para matar os cristãos que ele achasse pelo caminho. Então, ele estava saindo de Jerusalém ali,
indo para Damasco, e ele pediu autorização para que ele matasse todas as pessoas, né, desse grupo que estava se levantando ali, dessa igreja que estava se levantando. Todos que ele encontrasse pelo caminho, ele queria matar ou prender, né, fazer alguma coisa desse tipo. E foi concedido a ele essa autorização. E eu não sei se você já deve saber da história, né, mas eu fui pesquisar um pouquinho a respeito, porque eu achei muito, né, curioso assim, o fato da igreja ter poder para autorizar a morte de alguém, né, ou até estranho, né? Como a igreja era tão poderosa, assim como eu falei, era um império que estava construído ali, mas a ponto de ter autorização para matar pessoas, né? E na verdade não era a igreja que tinha esse poder, tá? Só para quem tiver essa mesma dúvida que eu, não era a própria igreja que tinha esse poder, era na verdade o governo, né? Mas a igreja estava aliançada com o governo, tá? Então, os líderes da igreja, né, daquela igreja que tinha ali em Jerusalém, eles estavam aliançados com o governo. Então, tudo que eles precisavam fazer, assim, para proteger aquilo que eles acreditavam, né, estava autorizado que eles fizessem. Então, não era a igreja que prendia, né? Eles só levavam, mas quem julgava, quem condenava, era o próprio governo, tá? Então, a igreja aliançada com o governo, é por isso que eles tinham essa autorização, tá? Então, eles concederam isso para Saulo, né? Que ele poderia fazer aquilo que ele queria. E ele chama aqui, né? Essas pessoas que estavam nascendo, os discípulos de Jesus, os apóstolos, aqueles que eram do caminho. Ele cita aqui, ó. Lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, o levassem preso para Jerusalém. Então, eles chamavam, né, essa igreja que estava nascendo, esse movimento que estava começando ali, de os do caminho. Tá? E tem até uma analogia, né, que fala que é porque eles estavam em movimento, eles não paravam, então por isso eles estavam sendo chamados o do caminho, tá? Então ele recebeu essa autorização, seguiu viagem para o caminho para onde ele estava indo, só que no meio do caminho ele encontrou o próprio caminho. Então ele queria matar os que eram do caminho, mas ele teve um encontro ali com o próprio caminho, que é o próprio Jesus. Vocês já conhecem a história, eu sei, né? Já leram e já conhecem, é uma história bem famosa, que ele viu ali uma forte luz, né, que o deixou cego, inclusive, e uma voz, né? Ele perguntou quem era e a voz respondeu para ele que era Jesus, aquele a quem ele estava perseguindo. E ele imediatamente ficou cego, né? Ele não conseguiu enxergar. E ele não estava sozinho, ele tinha discípulos também, né? Ele tinha pessoas que andavam com ele, que ajudavam, nem sei se pode chamar de discípulo, mas pessoas que andavam com ele, né? Amigos que estavam com ele naquela batalha de combater as pessoas que se levantavam contra a lei de Moisés, tá? Só recapitulando aqui, na verdade, ele achava que as pessoas estavam se levantando contra a lei, mas pela história a gente sabe que não é isso. Na verdade, Jesus não veio para acabar com a lei, mas para cumprir, como ele falou, né? Então, era só o entendimento errado ali, tá? E aí ele viu, né? No caminho ele viu essa forte luz, a voz que falou com ele e ele ficou cego. Então, as pessoas que estavam ali com ele, né, pegaram ele pela mão e levaram até Damasco, né, seguiram a viagem até Damasco. Ele ficou ali durante 3 dias sem comer nem beber, né, como se estivesse se consagrando, né, fazendo um jejum ali, se consagrando, talvez tentando entender aquilo que estava acontecendo, né, como assim, eu estou indo contra os seus discípulos, eu estou tentando matá-los, mas agora o próprio caminho, o próprio Jesus está aqui falando comigo, né? E ele não conseguiu enxergar, então por 3 dias ele ficou ali naquela cidade sem comer e sem beber. E daí a gente já vai ainda no 9, do versículo 10 até o 19. Onde Jesus fala com Ananias, né? Um dos discípulos ali, um discípulo chamado Ananias. O
Senhor fala com ele através do Espírito, né? Revela para ele o que ele deveria fazer, né? Então manda ele até a casa onde estava Saulo, né? Cita aqui que é a rua chamada Direita, na casa onde estava Saulo. E o Senhor pede então para ele, né, para esse discípulo ir lá, colocar a mão sobre Saulo, orar por ele para que ele voltasse a enxergar. E Ananias questiona, né? Ele fala assim, Senhor, esse homem, deixa eu lembrar aqui o Senhor, eu tenho ouvido falar a respeito desse homem, e esse homem, ele mata os cristãos, ele prende, né? Ele é um homem mau, ele tem poder e ele faz coisas ruins, né? Contra o seu povo, contra aqueles que são do caminho, né? O Senhor tem certeza? Ele não falou com essas palavras, né? O Senhor tem certeza. Mas é como se ele estivesse questionando ali, o Senhor... né, tem certeza do que o Senhor está querendo, né? Talvez, não sei se com medo também, né? Vai que eu oro, o homem volta a enxergar e ele quer me matar. Não sei, mas ele dá uma questionada ali com o Senhor e aí o Senhor fala para ele, vai, porque ele é homem escolhido, né? Eu já o escolhi, eu vi, né? E aqui a gente tem algo referente à nossa justiça, né? Que é chamada pela Bíblia, né, de trapos de imundícia, né? A gente só enxerga aquilo que está na nossa frente, aquilo que a gente está vendo. E de fato, Saulo não era uma pessoa boa, né? Alguém que mata pessoas, alguém que prende sem compaixão, não é uma pessoa boa. Mas Ananias estava vendo ali só o que estava diante dos olhos, né? Não o todo. E é isso que a justiça de Deus faz, né? Por isso que a nossa justiça não é a justiça de Deus, porque o Senhor enxerga o todo. Ele enxerga desde o início, né? Tudo que a pessoa aprendeu, tudo que ela conheceu. Então, assim, tudo que Saulo aprendeu na vida foi que ele deveria proteger, né? E guardar a lei com tudo que ele tivesse, com toda a vida dele, com todas as forças dele. E é por isso que ele fazia aquilo que ele fazia, né? Porque ele achava e julgava que era o certo. Até ele conhecer Jesus, até ele chegar em Jesus, né? Então, o Senhor enxergava o todo, né? Então, Ananias ali questionando aquela graça, mas a graça pode alcançar até um homem desse, né? É possível. E o Senhor manda, né? Vai, porque para mim ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, Ananias, você está enxergando aqui o que está diante dos seus olhos. Eu enxergo quem Saulo é de verdade. É isso que o Senhor estava falando para ele, né? Eu sei da capacidade que ele tem. Eu sei que ele está disposto a entregar a vida por aquilo que ele acredita. Só que ele está acreditando em algo errado até agora. Mas agora eu vou mostrar para ele pelo que de fato vale a pena entregar a vida. Eu vou mostrar para ele, né, pelo que de fato vale a pena entregar a vida. E eu vou mostrar para ele que não é sobre estar pronto para matar pelo meu nome, né, pelo nome de Deus, mas é sobre estar pronto para morrer se for preciso. Então, é essa conversão, né? Então, a partir de agora ele vai se converter, ele não vai mais ser aquele que mata, mas aquele que dá a vida. Certo? Então, vai Ananias, porque para mim ele é um instrumento escolhido. E Ananias foi. E o mais interessante aqui, né, o mais legal, se é assim que a gente pode dizer, é que quando Ananias foi, né, ele obedeceu, ele entendeu ali o que o Senhor estava falando e ele foi. E quando ele chegou, né, Jesus falou para ele, olha, ele está orando e ele já teve uma visão de alguém chegando e intercedendo por ele. Ele está lá sem comer, sem beber, se consagrando mesmo a Deus, né, falando com Deus. E ele já teve uma visão e ele viu um homem chegando e orando por ele. E é você, vai lá. E quando Ananias foi, Ananias entendeu ali o que o Espírito estava falando para ele. E Ananias chegou, no 17, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo.
Ananias entendeu ali que a graça não era só para os 12, a graça não era só para aqueles que estavam já no caminho, né? A graça do Senhor era mais poderosa. Ela transformava de fato pessoas. Então, quando ele chegou ali, ele não chamou, ó Saulo, não, ele chamou irmão. Ele entendeu que o Senhor tinha escolhido Saulo. E Saulo, a partir daquele momento que foi escolhido pelo Senhor, já passou a fazer parte da família de Deus. Então, ele chegou ali e ele chamou Saulo de irmão. Saulo, irmão. O Senhor me mandou aqui para que você volte a enxergar, para que a sua visão seja restituída, né? E que você seja cheio do Espírito Santo. A partir de agora, o Senhor já te escolheu. Se o Senhor escolheu, não tem ninguém que possa questionar, né? Não tem ninguém que possa ir contra aqueles que o Senhor já escolheu. Certo? Seguimos. E aí do versículo 20 até o 22, né? Saulo passa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Então, ele voltou a enxergar e ele já imediatamente começou a pregar. E aqui ele já se transformou numa testemunha de Jesus, né? Sabe, aquele a quem eu perseguia, sabe, aquele de quem os apóstolos falavam e eram testemunhas, Jesus, ele de fato ressuscitou. Então, ele passou já, cheio do Espírito Santo, ele de perseguidor, né? Ele já passou a ser uma testemunha de Jesus, de que Jesus estava de fato vivo. Saulo, no versículo 20, né? Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Ele foi batizado antes ali, né? Ele foi batizado, ele permaneceu alguns dias ali com os discípulos que estavam naquela região e logo já foi para a sinagoga, então, e começou a pregar, né? A proclamar que Jesus era de fato Filho de Deus. E todos os que ouviam, eles começaram a ficar ali perdidos, né? Aquelas pessoas que viam Saulo, quem ele era e como ele se levantava contra aquelas pessoas que falavam em nome de Jesus, né? Como ele perseguia, como ele matava, eles começaram a ficar, cita aqui, atônitos, né? Eles ficaram surpresos. Como assim, né? O que aconteceu? O que aconteceu com esse homem? Ontem ele queria matar as pessoas, agora ele está agindo igual, agora ele está com a mesma pregação, agora ele está falando que Jesus de fato é o Filho de Deus, né? O que aconteceu? Ficaram ali sem saber, né? E aí segue no 22, falando que Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, ele estava confundindo agora ali os judeus, né? Que não estavam entendendo nada, né? Tem experiências que a gente vive que é só a gente e o Senhor. As pessoas realmente elas não vão entender, né? Elas não sabem. É a mesma coisa que aconteceu ali com Ananias, né? Como assim o Senhor quer que eu vou lá orar para ele, né? Tá cego? Que fique cego, né? Que ele permaneça dessa forma para que ele não mate mais ninguém. Mas Ananias não sabia o encontro que Saulo tinha tido com o Senhor dias atrás. E esses judeus aqui também não. E por isso eles eram confundidos, por não saber a experiência que Saulo tinha tido. E os judeus já decidem, né, matar Saulo. 23 ao 25, já fala que eles decidiram, né? Quando eles começaram a ver Saulo pregando, eles falaram, já se converteu também, já virou do caminho. E eles decidiram matar Saulo, né? Por considerá-lo um traidor. Ele era a nosso favor, ele estava conosco, ele fazia justiça por nós e agora ele já virou e ele está contra nós. Então, eles já decidiram ali, bem rápido, matar Saulo, tá? Mas ele conseguiu fugir, né? Eles tramaram ali de fechar as portas, fechou ali a cidade, né, para tentar matá-lo, mas de noite os seus amigos, os companheiros que estavam com ele no caminho, né, que talvez viram tudo o que aconteceu, eles o ajudaram, né, a fugir pela muralha e ele escapou ali, tá? E aí ele segue, do 26 ao 30, ele fugiu dali e ele seguiu o caminho até chegar em Jerusalém, tá? E aí ele tentou se unir aos discípulos, né? Só que, a princípio, eles tiveram uma resistência, eles não queriam receber muito bem, não. Porque era a mesma dúvida de todas as pessoas, né? Mas
será que essa conversão é real? Será que é de verdade? Será que ele não está só nos enganando? Será que ele não está fingindo que ele é nosso amigo e depois ele vai voltar a ser quem ele era, né? É um questionamento assim que sempre permanece, né? Quantas pessoas você já viu se converter e você ficou assim, será que é verdade? Será que vai permanecer mesmo? Será que vai mudar de verdade? É a mesma dúvida que os discípulos estavam ali, né? Então, de primeiro momento, eles tiveram uma resistência ali, eles não queriam aceitar muito, não. Mas, aí vem o nosso querido, maravilhoso amigo Barnabé, que a gente já falou desse homem, né? Que era, de fato, assim, uma pessoa assim, levantada pelo Senhor para apaziguar a situação, para unir as pessoas, para cuidar da vida das pessoas, né? Uma pessoa que acreditava muito nas pessoas. O nome dele era José, na verdade, mas Barnabé é como se fosse um apelido ali que as pessoas davam para ele, né? No 4, acho que a gente falou de quando ele foi chamado ali para ser, no capítulo 4, quando ele foi chamado ali para ser diácono na igreja, né? Aí fala o nome dele, acho que é José, mas fala aquele a quem chamavam de Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. Eu acho que ele se parecia tanto. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Acho que ele se parecia tanto com o Espírito Santo, ele se parecia tanto com o Senhor que eles colocaram esse nome nele, né? Chamavam ele de Barnabé, filho da consolação, porque ele de fato era uma pessoa assim que acreditava, né? Nós somos chamados para ser aqueles que traz mesmo as pessoas, né? Que acreditam nas pessoas, que apaziguam a situação, que ligam as pessoas de volta ao Senhor. E Barnabé era uma dessas pessoas. Ele acreditou em Saulo, né? E ele introduziu ele ali no meio dos discípulos. Ele levou até os apóstolos, contou tudo o que tinha acontecido, da transformação que ele teve, da experiência que ele teve ao encontrar o Senhor Jesus no caminho, de ouvi-lo. Ele contou tudo e falou, olha, de fato, ele é um de nós agora. E só depois disso eles passaram a aceitar. Mas, no primeiro momento, eles tiveram essa dúvida e um pouquinho de resistência ali. Mas, a partir de Barnabé, né, eles passaram a aceitar, tá? Então, receberam ele ali no grupo deles, certo? Fala aqui também, né, até o 30, falando a respeito dos judeus, dos helenistas, né? Que eu falei que eram judeus de fala grega. Eles também queriam matar Saulo, tá? E aí, mas os discípulos ajudaram ele a fugir e o levaram de volta para a sua cidade, Tarso, tá? Saulo de Tarso, ele era dessa cidade, onde ele passou ali alguns anos, tá? Ele ficou alguns anos ali na cidade dele natal, estudando a palavra, tá? Pela história, não está descrito aqui na Bíblia, mas pela história, ele ficou ali estudando, tá? Revendo, acho que apesar dele já ter tido ali uma experiência, ele já ter ouvido o Senhor, ele já tinha se batizado, já estava se convertendo, mas quando ele voltou, né, acho que ele precisava desse momento de entender de fato tudo o que estava acontecendo. Então ele voltou lá, né, na Bíblia, naquilo que ele conhecia, não chamava Bíblia ainda, na Torá, na lei, nas Escrituras, e ele foi reler tudo que ele sabia, né? Então acho que ele passou ali algum tempo se dedicando mesmo ao estudo para entender aquilo que tinha acontecido e revendo, né? Vendo ali que tudo que ele tinha aprendido, tudo que os profetas tinham dito, estava direcionando para Jesus, né? Então, voltando ali ao início de tudo, né? Ao início do estudo dele e entendendo, né? Que de fato as Escrituras falavam a respeito de Jesus. Né? Ele já tinha ouvido, ele tinha tido a experiência, ele sabia que Jesus estava vivo, mas agora ele estava estudando e entendendo que realmente, né, era de Jesus que as Escrituras falavam, tudo que apontava para o Filho de Deus, tudo que demonstrava que o Senhor enviaria alguém, né,
era de Jesus que eles estavam falando, tá? Então, ele voltou ali depois daquela perseguição e ele foi estudar, tá? Então, ele ficou ali na cidade dele, de Tarso, há alguns anos, tá? Não sei se fala exatamente quantos anos, eu não vi isso, mas fala que ele passou anos ali estudando, tá? Antes de voltar a estar com os discípulos. Versículo 31, a igreja cresce e fala aqui que assim, ó, depois que Saulo voltou para Tarso, tá? Assim a igreja tinha paz, e por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Tá? Então, depois que Saulo voltou, aquela conversão de Saulo ali, né, agitou, fez um reboliço ali, né, todo mundo agitado, todo mundo querendo saber o que estava acontecendo. Então, depois que Saulo voltou, apaziguou de novo, ficou em paz. Ele foi embora e as coisas ficaram ali em Jerusalém, na Judéia, né, Galiléia, Samaria, em paz. Eles voltaram a ter paz, eles seguiam se fortalecendo no Espírito e o número de pessoas se convertendo crescia mais e mais. Então vamos lá, daí seguindo, né, do versículo 32 até o 35, vai falar da cura de Enéas. Então Saulo voltou, foi estudar, mas a igreja aqui continuou agindo, continuou a pregação, continuou operando milagres, continuou fazendo coisas, né? Então aqui volta a falar agora a respeito de Pedro, né? Passando Pedro por toda parte, foi visitar os santos que moravam em Lídia. Aqui, ó, quando ele chama de santos, se eu não me engano, é a primeira vez que a igreja, né, as pessoas passam a ser chamadas de santos, tá? Antes disso, o que era considerado santo para eles, né? Os utensílios do templo, então o castiçal era santo, tudo que tinha ali era santo do templo, tá? Mas a partir daqui, ó, quem era chamado de santo era as pessoas, tá? Por quê? Porque o Senhor não habitava mais. O Senhor passou a habitar, na verdade, o Senhor passou a habitar em pessoas. Então, elas eram agora chamadas de santos, tá? Nas cartas que Paulo vai escrever mais para frente, depois a gente vai ver, que ele sempre inicia falando aos santos de tal lugar, aos santos de tal lugar. A partir de agora, pessoas passam a ser chamadas de santos, tá? Porque após a descida do Espírito Santo, né, que passou a habitar e a morar nas pessoas, elas foram santificadas. Então, o que era santo? Era o Senhor, né, que habitava nas pessoas, por isso elas passaram a ser chamadas de santos, tá? Então, não mais utensílios de templo, não mais o templo era santo, mas as pessoas em quem o Senhor morava, tá? Então, fala aqui que Pedro, visitando as pessoas, né, eles pregavam, os grupos eram formados e os apóstolos sempre voltando, né, aquilo que eu falei, vida na vida, vendo se estava tudo certinho, se aquilo que eles iniciaram, a pregação que eles iniciaram, permanecia, se ainda estava sendo fiel, se nada estava sendo desviado. Então, Pedro ali pregando, né, foi visitar os santos, que são as pessoas. Ele encontrou um homem, né, chamado Enéas, que há 8 anos estava na cama porque era coxo, tá? Porque era paralítico. E ele impõe a mão ali sobre ele e fala, levante-se, arrume a sua cama. E imediatamente se levantou. E todos os habitantes de Lídia e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Tá? Então, mais uma vez, como eu falei para vocês, milagres acontecem e aconteciam, né, para confirmar a pregação, para confirmar aquilo que estava sendo pregado, aquilo que estava sendo falado. Então, eles ouviam a palavra, eles viam o milagre e eles criam, né, que de fato aquela palavra era do Senhor. E aí eles se convertiam e eram batizados, né? Então, quando fala aqui que ele passava por Lídia, né? Por Lida. Ele passava por Lida, né? Por que o Senhor levava eles de cidade em cidade? Porque o Senhor, ele se preocupava com as pessoas daquele lugar, tá? Então, não era pelo fato da cidade, mas era pelas pessoas que estavam naquele lugar. Quando Jesus foi para Samaria, ele não estava preocupado com Samaria, ele estava preocupado com os samaritanos. Quando ele foi para Gadara, ele não estava preocupado com a cidade, ele estava preocupado com os gadarenos. E ele sempre fazia alguma coisa para que as pessoas daquele lugar
acreditassem, né? Tivessem o entendimento e se convertessem. E era o que aconteceu aqui, ó. Então, Pedro passando pela lida, pregava a palavra, um milagre acontecia e as pessoas criam e se convertiam, tá? Era assim que seguia. Então, segue viagem, né? Agora já em Jope, tinha uma discípula que se chamava Tábita, né? Ou Dorcas, que significa, o nome Tábita, né? Traduzido é Dorcas. Ela era uma discípula já do Senhor, notável pelas boas obras e pelas esmolas que ela fazia, tá? Então, uma mulher notável por boas obras, alguém que gostava de cuidar de outras pessoas, né? Fala aqui que em alguns dias ela morreu e tinha ali muitas viúvas se lamentando e chorando, trazendo ali as túnicas que essa própria mulher tinha feito, né, para elas, ou seja, alguém que se preocupava em cuidar daquelas que necessitavam, né, que não tinham nenhum sustento. Então, ela morreu, mas Pedro vai lá, né? Pedro se aprontou, eles mandaram chamar Pedro. Pedro se aprontou e foi com eles, né? Chegando lá, eles estavam no quarto andar, no andar superior. Várias viúvas ali, e Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou, né? Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, se levantou. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar de pé, né? E chamando os santos, especialmente as viúvas, a apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Então, mais uma vez, um milagre acontecendo, confirmando a palavra e as pessoas se convertendo, tá? Era assim que funcionava. E aí segue, né, que Pedro ficou na casa de um homem alguns dias, chamado Simão o curtidor. E enquanto ele estava lá nessa casa, aí a gente já está seguindo aqui, agora entrando no capítulo 10. Então, já entrando aqui, agora no capítulo 10, a gente vai falar a respeito de Cornélio, né, que era um homem oficial do exército romano. Tá? Cornélio, né, um oficial do exército romano, tá? Ele tinha ali sobre os cuidados dele cerca de 100 soldados que ele cuidava, tá? Que ele comandava, na verdade, cuidava não, ele comandava, tá? E esse homem é o primeiro não judeu a ser conhecido por se converter ao cristianismo, tá? Então, ele não era judeu, ele era oficial do governo romano, né, do exército, mas ele tinha algumas características, né? Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo, orando sempre a Deus, tá? Então, ele era não judeu, mas ele era temente a Deus. Tá? Ele temia o Senhor, ele fazia orações, ele e toda a sua casa, fazia esmolas. O que significa esse fazer esmolas aqui, né? Não é ficar dando dinheiro igual a gente dá para as pessoas no semáforo, mas é de fato se preocupar em cuidar das pessoas, né? Aqueles que têm menos recursos do que nós. Então, ele cuidava de pessoas também, tá? E era temente a Deus, mas era não judeu, tá? E ele ouvia o Senhor, né? Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. E aí segue, né, falando para ele: Agora envie um mensageiro até a casa do Simão curtidor, né? E chame o homem de Deus que está lá. Então, não vou ler tudo aqui para a gente não prolongar. Mas ele era temente, ele orava ao Senhor e perceba que ele ouvia o Senhor falar com ele, né? As experiências não eram só para os judeus, né? Como o Senhor falou aqui a respeito de Saulo, né? Que ele tinha escolhido para que ele fosse testemunha também para os judeus. Deus não era só para
para os judeus não, para os gentios, né? Que Saulo fosse testemunha também diante dos gentios, diante dos reis, dos poderosos, né? Como Saulo era poderoso, ele tinha acesso àquelas pessoas. E a mesma coisa aqui, ó, Cornélio era não judeu, mas ele era temente ao Senhor. Então, o que o Senhor estava mostrando para os apóstolos e para as outras pessoas aqui agora? Que Deus não era só para os judeus, que Deus também se preocupava com os gentios, que Deus também estava disponível para outras pessoas de outras nações, né? A bênção do Senhor era para Abraão, né? E para toda a sua descendência. Nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Tá? Então, aberto para todos, como eu falei na semana passada, eu acho, né? Não existe bênção maior do que ser alcançado pelo Evangelho do Senhor. E era isso que o Senhor estava fazendo aqui, mais uma vez. Abrindo a porta e mostrando o interesse e a preocupação na salvação dos gentios, tá? Então, se revelando ali através de uma visão, né? A visão também como experiência ali para um não-judeu. Para esse homem aqui, né, que teve uma visão de onde Pedro estava, né, o próprio Senhor falando com ele, um anjo ali falando com ele, mande alguns dos seus, né, lá para a casa do Simão curtidor, que tem um homem que está lá, né, e chame ele para cá para que ele te explique, né, tudo aquilo que ainda é necessário. E ele fez assim, ele mandou algumas das suas pessoas até Jope, na casa do Simão, o curtidor, onde Pedro estava, né? Enquanto eles estavam no caminho, né, indo para lá, Pedro também teve uma visão. Então, o Senhor se revelou para Cornélio, mas também foi lá, já adiantando, né, a sua obra, falando com Pedro, tá? Para que ele cumprisse aquilo que precisava. Então, ele deu uma visão que a gente já conhece também, que é a visão do grande lençol, né? E vários animais ali, impuros, e ele manda Pedro, mata e come. Pedro fala, não, Senhor, eu nunca coloquei uma coisa impura na minha boca. Então, Pedro não quis, né? Acho que ele ficou ali com receio, né? Acho que ele achou que o Senhor estava fazendo um teste com ele. E ele respondeu, não, Senhor, eu nunca coloquei nada impuro na minha boca, né? Talvez o Senhor estivesse querendo saber se ele teria coragem de comer alguma coisa impura. E ele, não, eu nunca me contaminei, eu nunca comi nada impuro, Senhor. E por 3 vezes aquilo se repetiu, né? Pedro, levanta, mata e come, né? Não considere impuro. Daí o Senhor fala para ele, não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. Tá? Então, como se abrindo ali o entendimento dele para o que viria depois, né? Que é ele estar com Cornélio. Então, ele não quis, ele deu uma resistência, mas mais para frente ele vai entender, né? Aquilo que o Senhor estava falando. Eu purifiquei, né? Aqueles que eu purifiquei são meus. Então, não resista, né? Não resista ao que está por vir agora. E aí, enquanto Pedro ainda estava ali tentando entender tudo aquilo que ele tinha visto, né? Fala aqui que ele estava perplexo, né? Sobre qual seria o significado daquela visão. Então, ele não estava entendendo ainda, mas ele ia entender. Enquanto ele estava ali ainda perplexo, né? Chegaram os homens de Cornélio, né? Perguntaram ali onde que estava, eles acharam a casa do Simão e perguntaram por Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, estão aí 3 homens à sua procura, portanto, levante-se e desça, e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Tá? Então, Pedro tentando entender e o Senhor já falando com ele, olha, tem 3 homens aí que fui eu que mandei, vai com eles sem hesitar, né? E Pedro obedeceu. Então Pedro desceu e disse àqueles homens, eu sou a pessoa a quem vocês estão procurando, que os traz aqui? E eles contaram, né? Olha, o centurião Cornélio, ele é um homem reto, temente a Deus, tem bom testemunho. Olha aqui o testemunho que as pessoas davam a respeito dele, os funcionários dele. Ele é um homem reto, temente a Deus. Tem bom testemunho e tem bom testemunho de toda a nação judaica, né?
As pessoas olham para ele e veem boas coisas, né? Ele foi instruído por um santo anjo que mandava vir até você, né? Então, Pedro os convidou para entrar, ficou com eles até o dia seguinte e seguiram. Foram lá então para a casa de Cornélio, tá? Quando eles chegaram, tiveram ali uma conversa, e aí Pedro começou a falar. Do 34, a partir do 34 agora, Pedro vai fazer uma pregação, né? Pedro começa a pregar ali a respeito do evangelho de Jesus para eles. E enquanto Pedro falava, o Espírito desceu sobre a vida dele e dos seus amigos que estavam ali. Então, Cornélio trouxe alguns amigos também, algumas pessoas conhecidas, né? Reuniu todos ali na sua casa e eles começaram a ouvir a pregação de Pedro a respeito de Jesus. Né, o testemunho que Pedro tinha para dar a respeito de Jesus. E enquanto Pedro falava, o Espírito desceu sobre eles, né? E eram todos gentios, tá? Então, não eram judeus, eram gentios. Aí no 44, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se. Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados. Tá? Então até aqui, os apóstolos eles estavam pregando só para os judeus. Claro que tinha outras pessoas que ouviam ali no meio das multidões, mas a intenção deles até então era que só os judeus alcançassem, né? Só judeus podiam ser batizados, só judeus podiam ter acesso. Eles não tinham contato com os não-judeus, tá? Com os gentios. Eles não comiam na casa dos gentios, eles não participavam, né? O direcionamento e o foco deles ali era só os judeus, tá? Até então eles estavam entendendo que o Senhor tinha vindo só para os judeus, tá? Então aqui ele entendeu, né? Ele entendeu a visão que ele teve lá atrás, dias atrás, e ele declarou, né? Como que eu vou resistir? Foi o Senhor que escolheu. Se o Espírito Santo, mesmo que desceu sobre mim, desceu sobre eles, e eles estão sendo batizados no Espírito, eles já estão falando em outras línguas, eles estão engrandecendo o Senhor. Como que eu vou resistir a isso, né? Como que eu vou resistir a esse poder do Espírito? Eu não posso fazer isso. Então ele ordenou, né, que fosse trazida a água e que eles fossem batizados. Eu não vou me opor, se o Senhor escolheu, a porta está aberta, podem ser batizados. Então aquelas pessoas foram batizadas ali, tá? Os primeiros gentios, então, se convertendo também ao Evangelho. Então, os primeiros gentios ali se convertendo ao Evangelho, Pedro ficou com eles ainda alguns dias, tá? Mais uma vez, vida na vida, né? Sempre pregação, palavra, oração e direcionamento, né? Ele não abandonou as pessoas ali, mas ele permaneceu falando a respeito do Evangelho, né? Porque eram igrejas que estavam sendo implantadas naqueles lugares, na verdade, né? Grupos reunidos na casa, formando igrejas, tá? Igreja é pessoas, então, aumentando a igreja do Senhor que estava nascendo ali. E aí a gente vai para o capítulo 11. Então, capítulo 11, do 1 até o 18, Pedro está sendo questionado pelos outros apóstolos, né? Pelos outros discípulos, a respeito de ter estado na casa de um gentio, né? Como eu acabei de falar. Eles não comiam com aquelas pessoas, eles achavam um absurdo, né? Porque eles ainda estavam entendendo que Deus era só para judeus, tá? Só para os judeus. Mas, então, Pedro foi questionado ali, né? Pelos próprios irmãos, né? O que você estava fazendo na casa daquele homem? O que você estava fazendo na casa daquele gentio? Você comeu com eles, você passou dias ali, né? E Pedro teve que se explicar a respeito
da visão que ele teve, a respeito da experiência que ele teve com o Senhor, o que o Espírito tinha falado com ele, né? E toda a confirmação, né? Enquanto o Senhor falava comigo, o Espírito falava comigo, ele também falava com Cornélio, né? E quando eu cheguei lá, quando eu preguei, aconteceu isso. Então não tinha como eu resistir, né? Essa foi a defesa ali de Pedro, né? O Senhor falou, não torne impuro, não julgue ser impuro aquilo que eu já purifiquei, né? Ele falou, eu entendi que era a respeito disso que o Senhor estava me falando. Então, eu só cumpri a ordem do Senhor, tá? O Senhor já os escolheu. E ele encerra lá no 18, falando assim, ó, quando os demais ouviram isso, acalmaram-se, glorificando a Deus, dizendo, então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Então eles entenderam ali também, né, do mesmo modo que Pedro, eles tiveram um pouquinho ali de resistência, sem entender, mas quando Pedro explicou, quando Pedro falou, né, a respeito do que o Senhor tinha falado, de toda a experiência que eles tiveram, eles se acalmaram e eles entenderam, né? E aí eles foram glorificar o Senhor, né, dizendo, então também aos gentios, né, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Então não é só para nós. É também para os gentios, né? Eles também podem se arrepender, eles também têm direito à vida. Certo? Então eles se acalmaram e seguiram felizes. Aumentando a família, né? Eu até escrevi aqui, né? Uma família sendo formada agora sem distinção de judeus, romanos, gentios, gregos, não tinha mais distinção. Era só uma família crescendo, a família do Senhor crescendo, tá? E agora sem distinção. Uma família aumentando. Então aqui, ó, a partir de agora, a gente já vai ver o evangelho chegando então aos gentios também, né? Do 19 até o 26 vai falar a respeito do evangelho chegando aos gregos, tá? Então, quando depois da morte de Estevão, né, que os discípulos, as pessoas se espalharam, né, por vários lugares, alguns foram para a região ali da Fenícia, né, na ilha de Chipre, e Antioquia, né, e eles começaram a pregar. E aí cita aqui, ó, que eles não pregavam para gentios, tá? Eles só falavam com os judeus, eles pregavam para judeus, que foi o que eu acabei de falar. Mas aqui, os discípulos que chegaram nessa região aqui, eles começaram a pregar também para os gregos. E aí eles começaram a se converter. Quando os apóstolos ouviram a falar a respeito disso, eles ficaram felizes com o que estava acontecendo, mas mandaram alguém para lá, né, para ver o que estava acontecendo, se o evangelho que estava sendo pregado era fiel, se estava tudo certinho. E o escolhido foi, mais uma vez, Barnabé, né, o apaziguador, o consolador. Foi Barnabé para lá para saber o que estava acontecendo. E fala que ele fortaleceu, né, exortava aqueles homens para que permanecesse de fato no evangelho, para que eles fortalecessem o coração e que eles não voltassem mais atrás, tá? Então, os não-judeus agora aqui se convertendo, tá? Ele ficou ali alguns dias, permaneceu ali por alguns dias e depois ele foi para Tarso, buscar quem? Paulo. Tá? Que já tinha passado o tempo dele lá, recluso com o Senhor, nos estudos, revendo tudo, era hora dele voltar agora. Então, Barnabé foi buscá-lo, tá? Daí, já no 25, ó, depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, ele foi buscar, ele ficou feliz com o que ele viu que estava acontecendo ali naquela região de Antioquia. Ele foi buscar Saulo, que agora já estava preparado para ajudar ele ali a cuidar daquela igreja. E fala que eles ficaram ali um ano, né, cuidando, zelando pela igreja, como eu falei, né, não deixando que se perdesse nada da essência do evangelho que eles tinham aprendido com Jesus, né? Então, eles passaram ali um ano fortalecendo, amadurecendo ali aquela igreja, né? Um ano cuidando, tá? E eles foram chamados, então, pela primeira vez de cristãos. Esse cristãos aqui
Para a gente é um orgulho, né, ser chamado de cristão. Mas esse cristão aqui era, na verdade, uma zombaria, tá? Os outros povos que começaram a chamar eles de cristão eram em forma de zombaria. O que significa cristão? Pequeno Cristo, né? Então, as pessoas falavam que, vai lá os pequenos cristos, né? Era em forma de zombaria. Então, foram chamados aqui pela primeira vez. Mas a gente sabe, né, o privilégio que é ser chamado de cristão, né? Ser parecido com Cristo. E aí segue do versículo 27 até o 30, tem um profeta que se levanta ali, chamado Ágabo, tá? Ele prediz, né? Ele libera uma palavra ali da parte do Senhor a respeito de um tempo de escassez e de fome que viria sobre o mundo, né? Um tempo de dificuldade mesmo, né? De escassez que eles passariam, tá? Então ele prediz, né, a respeito dessa fome, dessa escassez, desse tempo de dificuldade que eles passariam. E a igreja, né, ela se levanta, ó. Dava a entender pelo Espírito que haveria grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio, tá? Então esse homem aqui é um imperador que não governou bem e acabou passando o mundo, então, né, nesse período de dificuldade. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros, né, por meio de Barnabé e Saulo. Tá? Então, essa região ali é a que mais sofreu, né, nessa escassez, é a que mais iria sofrer. Então, o que a igreja fez? Ela se levantou mais uma vez, né? Como eu falei, eles dividiam o que eles tinham. Quem tinha mais, dividia com quem tinha menos, né? Então, se eles vão passar esse momento de dificuldade, quem mais vai ser afetado? Vai ser aquela região da Judéia? Então, vamos mandar dinheiro para eles, né? Vamos mandar recursos, vamos mandar provisão. E aqui fica também algo a respeito de profecias, né? Quando uma palavra é liberada, quando uma palavra é dita através do Senhor, o que revela se a gente acredita nela ou não é o que a gente vai fazer a partir dali, tá? Então, ele liberou uma palavra que a fome viria. O que a igreja fez imediatamente? Se movimentou, se mobilizou em arrecadar recursos para ajudar aqueles que iriam passar por esse tempo de dificuldade. Tá? Então, isso revela que eles creram naquilo que o Senhor tinha dito, tá? Não é só falar, eu creio, quando a gente recebe uma profecia, né? O Senhor fala pra gente, eu vou te mandar para as nações. E eu posso responder, amém, eu creio. Mas, se de fato eu creio, a partir do dia que eu ouvir essa palavra, é eu me preparar para chegar nas nações. O que eu preciso para estar nas nações? Conhecer as nações, né? Conhecer o lugar para onde eu estou indo, me preparar através do idioma, da língua. Então, aprender o idioma daquele local para qual o Senhor está me enviando, guardar recursos, né? Se for para os Estados Unidos, se for para a Europa, o nosso dinheiro vale menos, então a gente tem que juntar mais para estar naquele lugar. Então, é isso que determina se a gente crê na palavra ou não. A nossa preparação a partir do momento que a gente ouviu aquela palavra, tá? Não é só responder amém, eu creio e o Senhor vai fazer. Não. Se eu acreditei que de fato vai acontecer, então eu preciso me preparar para aquilo, tá? Se o Senhor está te falando que Ele vai te dar uma casa, qual que é o seu posicionamento diante disso? Né? Você já começou a guardar recursos para que essa casa seja levantada? Né? O Senhor vai enviar a provisão, o Senhor vai fazer aquilo que precisa, mas a gente precisa dar resposta. A nossa resposta, né? Diante da palavra, diante de uma profecia, revela se a gente acreditou naquilo ou não. Tá? Então, se a gente só ouviu, a gente disse amém, mas a gente nem se preparou, a gente não fez nada, significa que talvez a gente não tenha acreditado de verdade. Certo? Então, vamos lá, entrando já no capítulo 12 agora. A gente volta lá em Tiago e Pedro,
falando a respeito da perseguição que continuava, né? Que até aumentava ali em torno deles. Fala a respeito do rei Herodes, né? Que mandava prender alguns dos cristãos para maltratá-los. Fala aqui que ele prendeu para os maltratar, tá? Por que ele estava fazendo isso aqui em específico, né? Para ser bem visto diante do povo, para ser bem visto diante dos judeus, né? Para ficar famoso, ficar popular. Era essa a intenção do coração dele ali. De ficar famoso mesmo entre as pessoas, tá? Para que as pessoas gostassem dele, né? Como ele sabia que os judeus estavam contra aquele movimento, contra aquela igreja que estava nascendo, ele queria entrar no hype ali e ficar mais famoso, né? Diante daquilo que estava acontecendo. Então, ele mandou matar a espada Tiago, tá? Esse Tiago aqui é o filho de Zebedeu. Por que eu estou falando isso? Porque mais para frente a gente vai falar a respeito de outro Tiago, né? Então, só para ficar claro, que tinham dois. Esse Tiago aqui, então, morto à espada, né? Mais um apóstolo ali sendo martirizado, né? Por causa do Senhor. E prendeu Pedro, tá? Então, matou Tiago, prendeu Pedro, fala que ele mandou ali uma escolta, né? De 4 escoltas de 4 soldados cada, para tomar conta de Pedro na prisão, porque a intenção dele era que no dia seguinte ele apresentasse Pedro diante do povo. Aqui a gente estava próximo da festa da Páscoa. Lembra que quando Jesus morreu, né, os presos foram apresentados ali diante da multidão? Quando Jesus foi preso, na verdade, né? Foram apresentados ali Jesus e alguns outros presos diante da multidão. Talvez essa fosse a mesma intenção aqui, né? De perguntar para as pessoas: o que vocês querem que eu faça com esse homem, né? Então essa era a intenção, de apresentá-los ao povo. Só que ele não contava, que fala aqui no 5. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Ele não contava que tinha uma igreja orando por Pedro. Ele estava ali com um plano feito, mas enquanto isso tinha uma igreja incessante orando em favor de Pedro. E aí segue do 6 até o 19, falando a respeito da libertação de Pedro, né? Enquanto a igreja estava orando por ele, o Senhor enviou um anjo lá na prisão. E você também já conhece essa história, que é bem famosa, né? O Senhor mandou um anjo, né? E durante a noite ele foi lá, visitou Pedro, acordou ele ali, bateu nele para ele acordar. E é engraçado que fala aqui que o anjo bateu no lado dele para ele acordar. Olha Pedro estava preso, sabendo que talvez uns dias para frente ele poderia ser morto, né? Da mesma forma que Tiago morreu à espada, talvez vai acontecer comigo também. Mas o que Pedro estava fazendo? Ele não estava desesperado, ele estava dormindo em paz. E o anjo teve que bater nele, acordar ele ali para ele despertar, né? Tamanha a confiança ou a entrega no Senhor, né? Se eu for livre, glória a Deus. Se eu não for livre, amém, eu vou estar com o Senhor, né? Então, tranquilo ali dormindo, o anjo acorda ele, livra ele, né? Faz cair as algemas e leva ele para fora da prisão. E ele não estava nem entendendo, né? Enquanto estava acontecendo, fala que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, se era uma visão, se era um sonho. O que está acontecendo? Só quando ele esteve já fora da prisão, né? Só quando ele passou pelos muros ali e ele já estava fora. Aí caiu a ficha. Tô livre, né? E ele foi ao encontro dos discípulos que estavam reunidos orando por ele, né? E quando ele bateu na porta, fala que uma empregada, né, chamada Rode, foi ver o que era. Era na casa de Maria, né, mãe de João Marcos. Era na casa de Maria que eles estavam reunidos orando. E aí fala que quando ele bateu na porta, né, ele começou a chamar ali para estar com eles. Essa empregada que foi abrir a porta, quando ela estava se aproximando da porta, ela ouviu a voz de Pedro e ela reconheceu. E ela ficou tão desesperada, né, com aquilo que ela estava ouvindo, com a voz de Pedro,
ela sabia, ela teve certeza, é Pedro, mas ao invés dela abrir a porta, ela correu para os outros que estavam ali orando para contar, né? E quando ela falou, olha, tá lá na porta, Pedro tá na porta. E os outros disseram, né? Você está louca. Então eles disseram, você está louca. Como assim? Pedro está na porta, né? Veja, eles estavam orando, mas eles não sabiam como o Senhor ia agir, né? Então eles não acreditaram. Como assim? Tá doida? Não é? Não pode ser Pedro. Mas vocês não estavam pedindo para o Senhor libertar o homem? Tá aí na porta, vai lá. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Deve ser um espírito, deve ser um anjo dele, mas não é ele, né? Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Imagina, Pedro saiu da cadeia, Pedro estava livre, batendo lá na porta dos irmãos e ninguém abria. Ninguém acreditava e ele continuava batendo. Quando eles o viram, ficaram admirados. Né? Eles ficaram ali desesperados, todo mundo falando ao mesmo tempo. Como assim? O que aconteceu? E Pedro fazendo sinal para que eles se acalmassem, que eles se calassem, né? Foi relatar para eles o que tinha acontecido. E ele fala assim, ó, anunciem isso a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Então, quem é esse outro Tiago? Esse daqui é o Tiago, irmão de Jesus, que era um líder ali da igreja. Tá? Então, ele mandou o aviso para Tiago, que provavelmente também não estava ali, mas estava reunido com outros irmãos também orando por ele. Né? Leva a notícia lá, já estou livre. No dia seguinte, né, Herodes foi lá, mandou chamar, mas o homem já não estava mais lá. Pedro já estava longe, né? Eles não o encontraram. E quando eles não o encontraram, né, Herodes mandou matar aqueles guardas que ficaram responsáveis por guardar a vida de Pedro ali na prisão, por segurar ele ali. Herodes mandou matá-los, tá? Porque talvez tenha achado que eles que não tivessem cuidado da melhor forma, né? Mas não tem como resistir quando o Senhor liberta alguém. E aí vamos já 12, do 20 ao 25, né? Já para a morte desse rei Herodes aqui. Fala que o povo de Tiro e Sidom, né? Eles estavam em briga ali com Herodes. Herodes cuidava ali de toda aquela região. E ele era o responsável, né? A cidade dele, a cidade do rei Herodes, era responsável por distribuir a comida, o alimento para todas as outras cidades vizinhas. E esse povo aqui de Tiro e Sidom, eles estavam brigados com Herodes, eles estavam ali tendo um desentendimento. Mas eles estavam procurando ali fazer um acordo de paz, né? Porque eles precisavam dele, precisava da cidade dele. Então eles procuraram ali um homem chamado Blasto, né? Que era um assessor do rei, né? Tenta com ele, intermedia aí para a gente ter uma conversa, para a gente estar diante dele, poder negociar esse acordo de paz, né? A gente precisa deles, a gente vai precisar dele. E esse homem fez isso, né? Ele marcou esse encontro. E nesse encontro, Herodes se apresentou diante deles ali com vestes bem aparentes, né? Vestes bonitas, que demonstrava ali toda a majestade, todo o poder que ele exercia sobre aquele lugar. Ele se apresentou daquela forma e ele começou a falar ali, né? Fazer um discurso diante do povo. E enquanto ele falava, olha o que o povo gritava: é a voz de um Deus e não de um homem. Então eles começaram a chamar Herodes de Deus, né? Não é um homem, é um Deus. Eles começaram a atribuir, né, o poder de Herodes, né, a ele ser um Deus. E Herodes, ele guardou aquilo no coração. Em nenhum momento ele transferiu a glória para o Senhor, né? Ele não falou, né, olha, o poder que eu tenho, o recurso que eu tenho vem do Senhor. Não, ele tomou para si a glória. E olha o que fala no versículo seguinte, 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, porque por ele não haver dado glórias a Deus, e comido de vermes morreu. Então ele recebeu aquela glória, né? Ele recebeu aquilo nos ouvidos,
E ele ficou feliz, ele achou que realmente ele era Deus, que ele era poderoso. Então ele não deu a glória, né, do poder dele a Deus, mas ele tomou para si. E porque ele se vangloriou, porque ele pegou aquela glória imediatamente, ele foi morto, comido de vermes, por não ter atribuído a glória ao Senhor, certo? Não há ninguém, né, que possa ser comparado a Deus. Não há ninguém. E aí segue, né? Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E aí volta um pouquinho agora, Saulo e Barnabé. Então vamos lá, capítulo 13. Aí a gente vai entrar aqui agora na primeira viagem missionária, né? Saulo e Barnabé. Levando com eles, né, João Marcos, tá? Lembra que eu falei, acho que lá no Evangelho de Marcos, né, a respeito de uma viagem que eles fizeram missionária e que Marcos deixou eles no meio da viagem e voltou atrás, né, que depois causou até uma briga ali entre eles. É aqui, ó, foi aqui que isso aconteceu. Então, a igreja de Antioquia ali reunida, né, os profetas, os mestres, eles reunidos ali, eles ouviram a voz do Espírito, né, falando a respeito de Saulo e de Barnabé, que deveriam ser separados agora para a missão. Eles já tinham encerrado o que eles tinham feito ali naquela região, e aí o Senhor falou com eles, né, olha, separem-me os dois para a missão que eu os tenho preparado. E é bem interessante aqui, né, voltando mais uma vez a respeito de ouvir o Espírito, né? Sempre que fala que eles ouviam o Espírito, fala que eles estavam orando, que eles estavam em jejum, que eles estavam se consagrando, né? E talvez esse seja o caminho, né, para estar sensível, né, para a voz do Senhor. Não que o Senhor não fale conosco, mas às vezes a gente tem dificuldade de ouvir. A gente tem dificuldade de entender. Por quê? Porque talvez a gente não esteja tão sensível. E aqui está o caminho, oração e jejum. Então, sempre oração, jejum, adorando ao Senhor, né? Fala aqui, olha, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo-lhes as mãos, os despediram. Então, eles estavam já em jejum, oração, adorando ao Senhor, eles ouviram o Espírito. Depois que eles ouviram, o que eles fizeram? Permaneceram em oração e em jejum para confirmação, né, daquilo que eles tinham ouvido. Quando confirmado, colocaram as mãos sobre ele, os separaram ali, né, para a missão, e os despediram. E eles partiram, então, para a região de Chipre, né? Então fala aqui, ó, eles tinham também João Marcos como auxiliar. Então eles saíram dali, foram em direção a essa ilha de Chipre, Saulo, Barnabé e João Marcos como auxiliar, tá? Nessa ilha, nessa região aqui de Chipre, tinha um homem, né, que era um procônsul, chamado aqui de Sérgio Paulo, tá? Ele era um homem inteligente e convocou, né, Saulo e Barnabé para estar falando a respeito do Senhor com ele. Esse homem, ele era responsável, né? Então, um oficial romano responsável ali pela ilha de Chipre, tá? Por aquela região. Ele tinha com ele, fala aqui, um falso profeta, tá? Então, alguém que estava ali próximo dele, né? Chamado Barjebus, que era um judeu, tá? Ele estava próximo ali desse procônsul Sérgio Paulo. Ele fazia magia e era falso profeta, tá? Então, estava com ele, estava com esse procônsul, com esse oficial romano, que era um homem inteligente. Mas quando esse homem ouviu falar que Barnabé e Saulo estavam ali, né, mandou chamá-los para que eles falassem a respeito do evangelho, para que eles pregassem, né? Ele queria ouvir, ele desejava ouvir a palavra de Deus, tá? Só que esse falso profeta, esse homem chamado Barjebus, que estava com ele não queria, né? Ele estava contra. Ele não queria que Saulo e Barnabé se aproximassem.
Por quê? Porque ele sabia, né? Se ele era um falso profeta, ele sabia que o que eles trariam, né, de palavra, o que viria da parte do Senhor, revelaria a verdade de quem ele era. Ele estava próximo, ele vivia perto de alguém poderoso, de alguém que tinha muitos recursos. Então, provavelmente, ele estava se beneficiando de alguma forma, né, daquele homem. Tá? Pela história era isso que estava acontecendo. Ele estava se beneficiando daquele homem de alguma forma. Talvez falando coisas que ele gostasse de ouvir. Um falso profeta fala o quê? Falsas profecias. Então, falando algo que ele gostava de ouvir, praticando magia, não sei, e recebendo talvez alguma coisa em troca. Né? Então, ele se opôs, ele não queria, né, que Saulo, Barnabé chegasse até ali e pregasse a verdade, para que ele não fosse revelado, né? Mas aí vem Saulo, né? Olha o que Saulo fala para ele. Mas Saulo, também chamado Paulo, e aqui já mudou, tá? Na verdade, o nome dele não foi trocado de Saulo para Paulo, tá? Era uma região, a tradução era Saulo, em outra região, a tradução era Paulo, tá? Isso que acontece. Isso que aconteceu. Então, mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio do engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Então, mesmo aquele falso profeta se opondo, né? Saulo e Barnabé conseguiram chegar, pregar a palavra do Senhor, e quando eles perceberam a intenção daquele falso profeta, Saulo, né, ou Paulo, já declarou aquela palavra, já liberou aquela palavra a respeito dele, né? Filho do diabo, você está pervertendo o caminho do Senhor, você não está deixando, né, o reto caminho, a reta justiça do Senhor chegar até esse homem, né? E por conta disso, a mão do Senhor está contra você, e a partir de agora você não vai ver mais, por algum tempo. E ele, de fato, ficou cego. E quando aquele procônsul viu aquilo que tinha acontecido, mais uma vez, né, um milagre, né, algo extraordinário ali acontecendo, então o homem ficando cego, né, através de uma palavra, confirmando que Saulo e Barnabé estavam em nome do Senhor. Quando o procônsul viu aquilo que aconteceu, ele ficou maravilhado e creu na doutrina dos apóstolos, né? Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, ele passou a acreditar naquela doutrina que foi pregado, porque a palavra veio, né? O milagre veio carregado da palavra, confirmando aquilo que aqueles homens estavam pregando. Certo? Certo, né? Já falei uns 10 certo aqui, né, irmãos? E aí agora aqui, ó, do 13 até o 15, fala que João Marcos voltou atrás, ó. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Então, João Marcos não conseguiu permanecer até o final daquela viagem e voltou para Jerusalém. Tá? Não conseguiu ir até o final. Então, deixou eles ali, né? Ele que era alguém que estava ajudando, né? Alguém que estava auxiliando, deixou eles pelo meio do caminho e voltou para trás. Então, Marcos deixou, né? João Marcos não conseguiu chegar até o fim, mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei, os profetas, os chefes da sinagoga, mandaram dizer-lhes: irmãos, vocês têm alguma palavra de consolo para o povo? Falem. Né? Então, eles chegaram ali naquela região para a qual eles estavam indo, ficaram naquela região e no sábado, que era o dia de estar reunido na sinagoga, eles foram para lá. Mas quando eles chegaram, né, eles ficaram sentadinhos, eles não tomaram logo à frente, nem nada, eles ficaram sentados, ouvindo a leitura da palavra.
E quando encerrou, né, os chefes e os líderes chamaram ele. Se vocês têm alguma palavra, alguma coisa de consolo para o povo, vamos lá, pode falar. Né? Deram a oportunidade ali para eles falarem. E aí seria então já do 16 até o 52, a pregação de Paulo. Tá? Então, uma pregação de Paulo que tem uma semelhança, né, com aquela primeira pregação de Pedro, né, quando ele volta lá desde os antepassados. Paulo fez aqui mais ou menos a mesma coisa. Ele voltou lá no passado. Por quê? Porque os judeus conheciam as escrituras, né, a Torá, a palavra que eles conheciam era o Antigo Testamento. Então, o que ele tinha que começar fazendo ali? Mostrar o Jesus que ele estava pregando através do Antigo Testamento. Tá? Então, por isso que eles sempre voltavam lá atrás, para a confirmação do cumprimento das profecias. Né? Então, ele volta lá atrás e ele começa assim, ó, Paulo levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. Então, pensando aqui, né, um pouquinho a respeito dessa pregação de Paulo, desse início que ele fez aqui, Paulo, apesar de ser uma pessoa muito firme naquilo que ele falava e bem determinado, né, a gente acabou de ver aqui atrás ele chamando um homem de filho do diabo, né? Apesar dele ser muito firme e bravo, parecido com Pedro, né, com o estilo de Pedro, mas aqui, ó, nessa primeira pregação aqui, eu vejo ele um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque ele está iniciando a pregação. Então, ele está dando a oportunidade das pessoas crerem ou não. Tá? Então, é um evangelho de confronto e de aceitação, né? Eu vou te dar aqui agora um evangelho. Eu vou começar agora aqui uma palavra para a vida de vocês. E aí, fica a critério de vocês se vocês vão receber ou não. Se vocês não receberem, se vocês tentarem distorcer, aí sim ele vinha com força. Mas aqui, eu pelo menos, tá? Eu não sei qual foi a impressão que você teve, mas eu pelo menos sinto ele abrindo as portas mesmo, né? Mostrando que o Senhor queria abrir a porta para eles, tá? Para a conversão. E ele começa, né? Então ele começa, israelitas, ser chamado de israelitas é ser chamado de povo de Deus. Então ele está sendo gentil ali com aquelas pessoas, né? Falando, olha, povo de Deus, israelitas, vocês que temem a Deus. Então ele não começou ali, né? Falando, olha, vocês entenderam tudo errado. Não, ele começou chamando eles de povo de Deus, filhos de Deus, vocês que creem em Deus, né? Ele inicia assim: o Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais. Quando ele fala os nossos, ele está se incluindo naquele povo, né? Ele está falando assim, olha, eu faço parte do povo, eu faço parte, né? Daquilo do povo a qual vocês também pertencem, né? Que é o povo de Deus, a quem o Senhor escolheu, né? O Senhor escolheu os nossos pais. E exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Então, ele voltou lá no Egito, então ele se incluiu ali naquela pregação, se fazendo povo junto com eles. Olha, eu pertenço ao mesmo povo de vocês, eu também sou da casa de Israel, eu também pertenço ao Senhor, né? E eu sei que o Senhor escolheu os nossos pais, o Senhor escolheu os nossos antepassados. Então, ele voltou lá no Egito. Então ele segue, né, falando a respeito do Senhor que esteve com o povo lá no Egito, que os tirou de lá, da escravidão, com braço forte, que teve com eles por 40 anos no deserto. E aí ele vem falando a respeito da destruição das nações em favor do povo de Israel. Esteve com eles em Canaã. Depois levantou juízes, levantou profetas, até chegar em Davi, né? Ele fala então, né? Ele vem vindo, né? Igual Pedro fez lá numa outra pregação, Paulo vem vindo também, desde do Egito, vindo até Davi, ó. E daí ele fala, né? A respeito do povo que teve no deserto, que tinha o coração duro, mas que ele achou em Davi, né?
Eu achei em Davi, filho de Jessé, né? Homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, eu estive com o povo, eu levantei juízes, eu levantei profetas, mas o coração deles era difícil. Mas eu achei em Davi um homem segundo o meu coração, que faria tudo o que eu queria. Por que ele está falando de tudo isso? Porque era a forma dos judeus entenderem. Era a palavra que eles conheciam, né? Então, ele precisava passar por tudo aquilo, por tudo isso daqui, até chegar em Jesus. Como que mostrando para eles, mais uma vez, né? Cumprimento de promessas e direcionando para Jesus como Filho de Deus. Então, achei em Davi, né? Homem segundo o meu coração. E aí ele vem falando, né? Então, ele encerra aqui essa pregação, né? Ele revela tudo, ele abre ali tudo que ele entendeu, então, né? Tudo aquilo que ele estudou, que ele de fato entendeu, ele abriu ali diante do povo. E ele deixou ali a escolha deles, né? Ele não impôs nada. Olha, eu vim trazer agora para vocês uma verdade absoluta. Não, eu vim mostrar para vocês as Escrituras, aquilo que vocês acreditam. E cabe a vocês julgar se é correto ou não, né? Cabe a vocês acreditar ou não, desprezar ou não. Quem vocês querem se tornar a partir daqui? Aqueles que desprezam ou aqueles que creem para a salvação e remissão de pecados? E aí segue, né? Ele encerrou ali aquela pregação. E quando eles estavam saindo, né, as pessoas começaram a pedir para que eles voltem no sábado que vem, né, na hora do culto. E fale mais coisas a respeito disso. Revele mais, né, fale mais coisas a respeito dessas palavras. Então, Então ele segue falando, né? E através da descendência deste homem, que eu fiz uma promessa, através da descendência de quem? De Davi, a quem eu prometi que da descendência dele viria o Salvador, eu cumpri, né? Da descendência deste homem, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Então ele está mostrando ali mais uma vez, olha, eu entendo tudo isso que vocês conhecem, eu sei, a mesma escritura que vocês conhecem, eu também conheço, eu também me apoiei nela por muito tempo. Porém, eu descobri através do estudo e através das experiências que eu tive, através do Espírito Santo, que não há salvação para Israel, a não ser em Jesus. Eu cumpri a promessa feita a Davi, né? O Senhor cumpriu e trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Não tem salvação a não ser em Jesus, é isso que ele está falando. A lei em qual nós nos apoiamos por muito tempo, ela não é capaz de nos salvar. Não existe salvação a não ser em Jesus. Aí ele chegou em Jesus. E ele fala mais uma vez, né? Ele segue falando, olha, antes dele se manifestou João, que pregou o batismo de arrependimento, e todo o povo de Israel, quando João estava completando a sua carreira, né? A quem disse, quem vocês pensam que eu sou? Não sou aquele a quem vocês esperam, mas depois de mim vem outro cujo as sandálias não sou digna de desatar, né? Ele está falando ali então já a respeito de João e de todo o cumprimento da promessa, né? Lembra que eles falaram que alguém prepararia o caminho? É João, ele veio antes de Jesus, mas ele próprio pregou a respeito de outro que viria depois dele, que é Jesus. Então sempre reafirmando ali, né? Não há salvação, não tem salvação a não ser em Jesus. É de Jesus que as Escrituras falavam, é de Jesus que os profetas falavam, era para Jesus que os profetas estavam apontando. Tudo se cumpriu, tudo se cumpriu. E ele fala assim a respeito da casa de Israel, de Jerusalém, né? Mas eles não o aceitaram.
Como ele estava fora, né? Então ele não estava acusando aquele povo, ele estava contando a história, relatando tudo o que tinha acontecido. Mas eles não aceitaram. Lá onde Jesus nasceu, lá onde ele esteve, lá onde ele pregou, eles não o aceitaram. E eles o condenaram, e eles o mataram, né? E ele segue. Mas Deus cumpriu todas as coisas, né? Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo de número 2. Então, eles o rejeitaram, eles o condenaram e eles o mataram, mas Deus o ressuscitou, Deus foi fiel. E Deus o ressuscitou e cumpriu todas as coisas em Jesus. Citou um salmo, que era o que eles conheciam, né? Salmo 2, você é o meu filho, hoje eu gerei você. E segue. E quanto ao fato, né, de que o ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou dessa maneira: eu cumprirei a favor de vocês as santas, as fiéis promessas feitas a Davi. Então, promessas feitas para Davi, que é quem vocês acreditam, que é em quem vocês acreditam, já foram cumpridas. Não era de Davi mesmo que ele estava falando, era desse Jesus aqui, ó. Eu sou fiel, né, a vocês e eu cumprirei a vocês todas as profecias. Portanto, tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu e foi sepultado ao lado dos seus pais e viu corrupção. Então não era de Davi que ele estava falando. Se a profecia era que não permitiria ao seu servo ver corrupção, então não era de Davi, porque Davi viu corrupção. Quem foi o único em quem não se achou corrupção? Foi Jesus. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus a remissão de pecados. É por meio de Jesus que é anunciada a vocês a remissão de pecados. Não era em Davi, não era lá em Moisés, não era nos antepassados, não. Tudo, né, estava anunciando esse Jesus aqui, ó. Em Jesus, a remissão de pecados. E por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, não é na lei que a gente vai conseguir salvação. Na lei não há salvação. É em Jesus. É através de Jesus que existe remissão de pecados. É através de Jesus que existe salvação. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, daí ele cita aqui um profeta, né? Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, e vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Então, olha, eu estou trazendo tudo isso aqui para vocês. Eu estou revelando, né? Lá, eles não aceitaram Jesus e eles o condenaram. Mas o que vocês vão fazer agora? Essa é a pergunta de Paulo ali para eles. Cuidado para que vocês não se tornem o cumprimento dessa profecia. Aqueles que não acreditaram e que desaparecerão. Né? Vejam, ó desprezadores, tomem cuidado para que vocês não desprezem esse evangelho que está sendo trazido até vocês. E através de vocês se cumpra essa palavra, né? De que vocês desaparecerão. Então, fiquem atentos, né? Então, quando eles encerraram ali essa pregação, né? Eles estavam saindo, aí algumas pessoas aqui, ó, saindo, pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Terminando a reunião da sinagoga, muitos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiram, né, a continuar firmes na graça de Deus. Então,
as pessoas ouviram, e aí fala aqui a respeito de algumas pessoas que pediram, né? Olha, volta de novo na semana que vem, no sábado que vem, fala de novo a respeito dessas palavras, né? Parecia que eles tinham gostado daquilo que eles estavam ouvindo, ou que tinha despertado algo neles, né? E fala aqui a respeito de alguns que se chamavam prosélitos. Quem são essas pessoas, né? São os não-judeus, tá? Que se converteram ao judaísmo. Então, eles não só eram adeptos, né? Eles não só acreditavam nas palavras, mas eles cumpriram tudo à risca, né? Inclusive a circuncisão. Então, eles eram não judeus, mas eles se tornaram, como se eles tivessem se tornado judeus, né? Com as práticas que eles participaram a partir do dia que eles se converteram ao judaísmo, tá? Então, tudo dos judeus, não só uma parte, não só uma pregação, não só uma parte, tudo dos judeus passou a fazer parte da vida deles. Essas eram os prosélitos, tá? Então, toda a cultura, todas as festas, tudo que eles guardavam, inclusive a circuncisão, tudo eles realizaram, tá? Para se tornar judeus. Não era possível, né? Mas eram não judeus convertidos ao judaísmo. Essa é a palavra, tá? Então, eles seguiram eles, né, e pedindo ali, né, continua falando. Então, no 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir as palavras do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja. Blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram... Então, mais uma vez, né, as pessoas pediram e eles voltaram no outro sábado. Aí eles começaram a pregar novamente. E aí já estava quase toda a cidade ali reunida. Por quê? Porque a fama correu, né? Aquilo que aquelas pessoas ouviram, eles espalharam para outras pessoas que também vieram agora nesse sábado para ouvir. Tá? Então, quase toda a cidade ali. O que aconteceu com os judeus? Começaram a ficar com o coração cheios de inveja, né? Porque Paulo e Barnabé estavam ficando famosos, né? Estava ultrapassando a fama deles, né? E eles começaram a falar contra. Então, não fala aqui que eles não acreditaram na palavra, ou que eles rejeitaram, mas que o coração estava com inveja. E por causa da inveja, eles contradiziam aquilo que eles estavam pregando, tá? Então, tentando mostrar para o povo, né, que eles estavam blasfemando, que eles estavam distorcendo a palavra, que o que eles estavam falando não era verdade, né? Por conta disso, as pessoas da cidade expulsaram, né, pediram para que eles se retirassem, né? Mandaram, né, eles embora daquele lugar, tá? E aí vem Paulo e Barnabé, né? Mais uma vez, como eu falei, ele começou aqui me parecendo bem calmo. Porém, se vocês não querem, né? Vão embora. E aí eles falam ali, e eles falam assim, ousadamente, já agora, né? Era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitaram e se julgaram indignos da vida eterna, eu vim apresentar uma vida eterna, mas se vocês não se acham dignos disso, né? Eu vim apresentar Jesus, aquele que ressuscita dos mortos, aquele que revive, né? Aquele que a morte não pode deter, aquele que traz vida eterna. Eu vim trazer isso para vocês. E era primeiro para vocês, porque primeiro é para os da casa. Mas se vocês não se acham dignos da vida eterna, né? Eis que nos voltamos para os gentios. Então, se a casa de Israel não quer, a porta está aberta para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Então, ele fala mais uma vez a respeito de palavra do Antigo Testamento. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Então, ele está falando da casa de Israel, que ele levantou a casa de Israel para ser luz, né? Mais uma vez, não é que a porta não estava aberta para os gentios, é que vocês tinham que ser a luz, vocês eram os primeiros, a quem eu mais amei, talvez, né? A quem eu amei, aquele a quem eu escolhi para ser o primeiro, aquele a quem eu escolhi para brilhar.
Essa era a vontade do Senhor para a casa de Israel, que eles fossem levantados como os primeiros, amados do Senhor, como luzeiros, que brilhassem a luz do Senhor para que os outros povos vissem. Mas vocês não quiseram. Eu os levantei, a fim de que seja para salvação até os confins da terra. O amor do Senhor, a salvação sempre esteve disponível para todos, até os confins da terra. Mas era necessário que vocês brilhassem, que vocês fossem luz, né? Mas vocês rejeitaram. Aí vem no 48. Os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Né? Então, os gentios que estavam ali também reunidos, ouvindo a palavra, né? Eles ficaram felizes. Por quê? Porque o Senhor estava falando ali diante de todos, né? Deus não é só dos judeus. Deus está disponível, a salvação está disponível para todos. Em Jesus, há salvação e vida eterna para todos. E eles se alegraram e eles creram naquela palavra. Daí segue, né? Mas os judeus continuaram instigando as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, né? Expulsaram Saulo e Barnabé do seu território. Estes sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Então, eles sacudiram ali, né, a poeira, né? O Senhor tinha falado, Jesus tinha falado para os discípulos, né? Se vocês entrarem numa cidade, pregarem, e eles não crerem, né, na pregação, se eles não quiserem ouvir a palavra, então saiam daquela cidade e sacuda o pó ali, né, contra aquela própria cidade, significando o quê? Aqui eles ouviram, aqui a palavra foi pregada, eles não receberam porque eles não quiseram, né? É como se tornar as pessoas indesculpáveis, né? Era isso que significava. A palavra chegou até esse lugar, eles tiveram oportunidade, mas eles não quiseram. Certo? Então, eles sacudiram os pós, sacudiram o pó, seguiram viagem, os discípulos ali que creram, né? Ficaram felizes e permaneceram cheios do Espírito Santo. Certo? Esse foi o nosso comentário de hoje. Espero que você tenha gostado. Né? Eu tenho aproveitado muito esse estudo. Eu tenho assim adquirido, né, bastante conhecimento a respeito dessa igreja, entendido muitas coisas de forma diferente do que eu acreditava, do que eu pensava. Quando a gente estuda, né, de fato os nossos olhos se abrem, é como se abrisse ali a nossa visão. E eu fico muito feliz por isso. Espero que o mesmo esteja acontecendo com você, né? Para que a gente tenha entendimento e compreenda, né, o que de fato o Senhor espera da sua igreja. O que o Senhor esperava deles é o que o Senhor espera de nós, né? Então, a principal lição sempre né, desse livro principalmente, buscar ao Senhor oração e palavra. Certo? Levar até os confins da terra, essa sempre vai ser a missão. Tá bom? Muito obrigada a você que permaneceu até aqui. Na próxima semana a gente volta com mais um comentário. Esse livro é longo, então a gente vai passar ainda algumas semanas juntos. Que Deus abençoe a sua vida e você já sabe, qualquer dúvida, qualquer pergunta, só deixar nos comentários. Certo? Vou parar de falar certo. Deus abençoe a sua vida. Boa semana.